E aí pessoal, de volta aqui com mais um vídeo novo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Nascimento e hoje eu tô aqui para te ensinar como criar, gerar, exportar um arquivo XML a partir de dados presentes dentro de uma planilha do Excel. Pode ser um intervalo, pode ser uma lista, pode ser também uma tabela, tá? E antes da gente entrar no conteúdo propriamente, eu queria falar para aqueles que ainda não sabem que eu tenho um curso, tá? Chamado Programando Excel com VBA, disponível lá na plataforma Hotmart. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conseguir ter acesso. Sem nenhum compromisso, apenas dê uma olhadinha com calma na ementa. Eu tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo que você vai gostar e que poderá ser extremamente útil para você em diversas situações, independente da área que você atua. Por lá você terá acesso a mais de 480 aulas gravadas, sem falar no conteúdo novo que eu coloco lá para você todos os dias. Somando aí já são mais de 120 horas gravadas. Só para você ter uma ideia a nível comparativo, a maioria dos cursos oferta aí 30, 60, no máximo 80 horas de aulas gravadas. E aqui você tem acesso a mais de 120 horas dentro de um único curso, então é algo que realmente você não encontra por aí. Sem falar nos projetos práticos que eu disponibilizo lá para vocês, onde a gente começa desde a criação básica do sistema até a entrega já finalizada do projeto 100% funcional. Então são mais de dezenas de projetos práticos, sem falar no conteúdo bônus que também é disponibilizado para você. Então novamente dê uma olhada com calma, só não faça como a maioria das pessoas, né, que sempre pensam em quanto elas vão gastar em vez de pensar em quanto elas terão de retorno com tudo aquilo que ela estará adquirindo. E isso, lembra-te, colocará à frente de qualquer pessoa que também trabalhe com Excel. Beleza? E já pegando um gancho com a aula que a gente vai ter hoje, por lá você vai encontrar conteúdos como importação, como criar, como editar um XML já existente, e isso com dados vindo de diferentes fontes, como utilizar arrays para estar criando, importando um XML, movendo os dados de um local para outro, de uma tabela para outra, de uma planilha para outra, como pegar dados de um banco de dados e gerar um XML a partir dessas informações, como filtrar dados e gerar um XML com os dados filtrados. Então tem muito conteúdo, pessoal. Mostro também como trabalhar a parte de XML que são apresentados em APIs, como fazer a importação, a manipulação. Então novamente é muito conteúdo, dê uma olhadinha aí no link que eu vou deixar para você e considere fazer parte do curso. Em todas as aulas você terá acesso a download dos arquivos e eu disponibilizo também qualquer arquivo que você precisar que já foi repassada para você aqui no YouTube, beleza? Então praticamente você tem acesso e direito a tudo que você imaginar que já foi passado aqui para você no canal e também lá no curso. Era isso que eu queria passar de informação. Agradeço a sua atenção, um forte abraço. Bom, bora começar. Primeiramente você vai precisar de uma tabela, de um intervalo ou alguma coisa do tipo. No caso aqui eu tenho uma tabela, na verdade um intervalo, né? De produtos, descrição de produtos, como um código de barras, descrição, valor unitário, quantidade, enfim, tem diversas informações aqui. Cada uma dessas colunas aqui representa aí uma informação presente dentro da tabela. Também pode ser qualquer outra tabela, tá? Pode ser uma tabela de clientes, uma tabela de fornecedores, enfim, qualquer tabela que você tiver aí, tá? O método que você vai utilizar é exatamente o mesmo que eu vou estar utilizando aqui, tá ok? Então bora lá, esse é o primeiro passo, você precisa ter uma tabela. O segundo é que, como a gente vai utilizar a programação, né, vou utilizar VBA, nós vamos precisar de uma biblioteca que contém lá os objetos, enfim, os métodos que a gente vai precisar para poder estar gerando esse XML. É uma biblioteca nativa do Excel, então não precisa se preocupar, independente da tua versão, aí você vai ter essa biblioteca instalada, tá? Então bora lá, vou acessar o VBE, você pode fazer isso a partir da guia desenvolvedor, Visual Basic, ou se você não tiver com ela habilitada, é só utilizar o atalho Alt F11, e aí você vai cair aqui dentro do VBE, essa janela que você está vendo aqui. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou vir aqui na guia inserir, vou criar um novo módulo. Depois eu volto aqui na guia inserir, perceba que o mouse e o ponteirozinho tem que estar aqui dentro desse módulo, tá? Então eu vou vir aqui ao inserir, procedimento, vou precisar dar um nome aqui para o meu procedimento, no caso aqui eu vou chamá-lo de exportar XML. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Vou dar um Enter e está criado aqui o meu procedimento. Lembra que eu falei que a gente precisa de uma biblioteca para poder estar utilizando aqui? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Para isso você vai precisar vir aqui em ferramentas, clicar em referências e na janela que vai aparecer aqui para você, você vai procurar pela biblioteca Microsoft XML. Vamos baixar um pouquinho aqui.
Aqui, ó. Eu vou utilizar essa última versão, que é a 6.0, tá? Então é só marcar e dar um OK. E agora a gente pode utilizar os objetos, né, pertencentes a essa biblioteca. Tá? Antes de declarar e instanciar os objetos referentes a essa biblioteca, eu vou instanciar aqui, declarar algumas variáveis que a gente vai precisar também para manipular alguns dados, principalmente ali da nossa tabela. Tá? Então eu vou começar declarando uma PL. Essa PL ela vai representar a minha planilha. Tá? Então ela vai ser aqui uma worksheet. Qual planilha? Só tem uma planilha aqui, né? Então ela vai representar ali a planilha 1. Agora eu vou declarar vou seguir na ordem, né, seguindo ali a hierarquia de objeto do VBA, né? Então a gente tem o Object Application, o Workbook, depois a gente tem a planilha, né, que é uma worksheet. Dentro de planilhas nós podemos ter ranges, tá? Que no caso pode ser intervalos, listas, enfim. E aí eu vou declarar aqui então uma variável que eu vou chamar de RGDados. Essa variável ela vai ser do tipo range e nós vamos utilizar ela para armazenar exatamente o intervalo dos dados que nós queremos exportar. Tá? Então pode ser uma lista, como eu falei, pode ser uma tabela. Tá? E depois eu vou declarar uma variável que eu vou chamar linha, também vai ser do tipo range. Tá? Essa aqui é para manipular cada uma das linhas referentes à nossa tabela, tá? Então, se eu tiver 70 linhas, eu vou ter individualmente lá a representação de cada uma dessas linhas por esse objeto range aqui, tá? E dentro de cada uma das linhas, a gente tem células individuais. Então, eu vou declarar aqui uma variável que eu vou chamar de cell para representar individualmente cada uma das células presentes dentro daquela linha. Isso porque a gente vai utilizar um looping, tá? Então, dentro desse loop, a gente vai andar por cada uma das linhas e dentro de cada linha a gente vai andar por cada uma das células, tá? Então, ó, eu tenho a planilha, dentro da planilha eu vou ter um intervalo, dentro do intervalo eu tenho linhas, dentro das linhas eu tenho células, tá? Então perceba que eu estou seguindo exatamente aqui a ordem para facilitar aí o aprendizado de vocês, tá? O entendimento, a compreensão. Então, cell também vai ser do tipo range. Tá? Lembrando que o objeto range ele pode representar um intervalo inteiro, uma planilha inteira ou uma célula individual, tá? Agora a gente vai entrar nos objetos referentes ao XML, tá? Ao objeto XML. Vamos começar então pelo pai de todos, né? Que é o XML em si, o arquivo que a gente vai precisar gerar. Então eu vou dar o nome para esse objeto de XML obj, tá? Então ele vai ser do tipo DOM Documents, tá? Então aqui, ó, DOM Documents. Ou você pode já declarar instanciar ele em uma única linha, tá? Em uma mesma linha aqui, tá? Eu vou deixar para apenas declarar e logo ali abaixo eu vou instancio todos eles, tá? Agora a gente vai precisar de um outro objeto. Esse aqui, ó, ele vai representar esse primeiro aqui que eu acabei de declarar. Ele vai representar todo o documento como um todo, tá? O XML como um todo. Agora eu vou declarar uma variável para representar individualmente cada um dos elementos que a gente vai estar criando, tá? Que seriam os nós. Então eu vou chamar aqui de L, tá? De elemento. E esse cara aqui vai ser do tipo XML DOM, XML DOM não é atributo, tá? E sim elements, tá? DOM elements, tá aqui, ó. Então esse cara aqui, ele é capaz de criar os nós individualmente ali dentro do nosso XML, ok? E aí a gente vai precisar também, por enquanto eu vou utilizar esses aqui, tá? À medida que se a gente for precisar de mais algum, a gente vai lá e declara. Por enquanto você precisa entender que a gente vai criar um XML, um documento XML, e dentro a gente cria basicamente elementos, tá? E dentro dos elementos a gente vai inserir ali as informações dos valores dentro das células, tá ok? Bom, então uma vez que eu declarei aqui alguns objetos, ó, praticamente tudo isso aqui é objeto. Então, tudo que é objeto, além de declarar, você precisa também instanciar, né? Então, você precisa criar esse objeto. Então, eu vou dizer aqui que o meu arquivo XML obj, ele vai ser igual a uma nova instância, tá? Da biblioteca msxml.domDocument. Agora eu vou instanciar o elemento, né? Então, um elemento vai ser igual a um objeto também, tá? E aqui perceba que um elemento, ele pertence ao objeto XML. Então, eu posso utilizar aqui, ó, o nome do objeto que já foi instanciado ali em cima.
e a partir daqui eu coloco ponto e eu especifico o que eu quero fazer. No caso, eu quero criar um novo elemento. Então, vou utilizar aqui o método create element. Create, escrevi errado, tá? Element. Abro parêntese e aí ele vai mostrar aqui para mim os parâmetros que nós temos. Eu tenho apenas um único parâmetro, tá? Escrito tag name, tá? Eu vou dar o seguinte, vou inserir o seguinte argumento a esse parâmetro. Eu vou chamá-lo aqui de produtos, tá? Esse cara aqui é como se fosse um nó principal, chamado produtos. E aí dentro desse nó depois a gente vai criar outros elementos, tá? Outros nós, que no caso vão ser repetitivos, né? Então eu tenho o geral produtos e aí dentro eu vou ter os itens individuais, tá? Então você vai entender um pouquinho melhor mais à frente, tá? Vou instanciar aqui também o meu objeto PL, né? Que é a planilha que nós acabamos de criar. Vou fazer isso especificando. Eu poderia especificar a planilha diretamente, só que lembra do modelo de hierarquia do VBA, eu vou primeiro especificar o workbook, né, no caso esse que eu estou utilizando aqui nesse momento, o workbook ou a parte de trabalho, tá? Então eu vou colocar aqui this workbook ponto, isso mesmo, coloca aqui ponto worksheets, e eu especifico o nome da minha planilha. O nome da minha planilha é planilha 1, tá? Pronto, especifiquei já a minha PL, já estou representando a minha PL ali, que no caso representa a minha planilha 1. Agora eu vou instanciar o objeto RGDados, que lembra, vai representar ali o intervalo de dados que nós vamos estar utilizando. Então eu vou dizer que esse cara vai ser igual a PL, tá? Então ele pertence ao worksheet que a gente acabou de instanciar, ponto range. E aí eu vou especificar um intervalo. Então, o meu intervalo de células, ele vai aqui, ó, da célula A2, tá? Eu não vou incluir aqui o cabeçalho, tá? Eu quero apenas a parte de intervalo mesmo, com exceção do cabeçalho. Então, ele inicia aqui na célula A2, então eu coloco aqui A2. E ele vai até a célula, vamos verificar aqui, ó, O70, tá? Então, voltar aqui para o início, O70. Então, coloca aqui O70. Esse é o meu intervalo. Se você tiver um intervalo que é dinâmico, variável, né, que você está sempre ali aumentando o número de linhas com o acréscimo de novos dados, basta você vir aqui e implementar uma função para pegar a última linha, tá? E colocaria aqui, tá? É bem fácil de estar fazendo isso. Pronto, eu instanciei todos os objetos que a gente vai precisar estar utilizando. Vamos começar então agora escrevendo, né, as informações dentro do nosso XML. Lembra que o XML ele não é um arquivo aleatório, ele é um arquivo que possui regras, né? Então você precisa conhecer um pouquinho dessas regras, pelo menos o básico, para você não correr o risco de tentar gerar um XML com informações erradas, né? Um XML, além de ser bem formado, ele também tem a parte de validação. Ele precisa ser validado justamente por conta dessas regras que são regidas aí por órgãos externos, tá? Então você precisa ter um pouquinho de conhecimento. No caso aqui, então, eu vou fazer o seguinte, vou escrever aqui, ó, XML, OBG, e eu vou inserir, eu vou especificar, por exemplo, o tipo do meu arquivo. Vou dizer que ele é um XML, versão 1.0, e o encode dele é o TF8, tá? Que seriam ali basicamente as regras de caracteres. Então, vou vir aqui, ó, colocar ponto append. Então, vamos utilizar aqui o método append, tá? Para quem já assistiu algum vídeo meu onde eu ensino como exportar um arquivo de texto, a gente já utilizou essa função aqui, append, tá? Ela é utilizada basicamente pode ser para editar dados, né? Mas basicamente incluindo novos elementos, tá? Então vamos supor, você tem um arquivo e você quer colocar novas informações, então você não vai gerar um novo arquivo, você não vai, por exemplo, deletar nada, você vai apenas inserir novos dados, ou seja, aumentar o tamanho daquele arquivo. No caso eu já tenho um XML que foi gerado ali em cima, né? Que é um instanciamento da variável que eu chamei de XML-OBG, e aqui eu vou utilizar a função append basicamente para inserir os nós que a gente vai precisar. Então eu uso aqui a função append, caiu dentro do argumento, tem apenas um argumento aqui chamado newChild, tá? Traduzindo seria novo filho, então é um nó. Esse aqui seria então o nó pai, assim, né? Então o principal do nosso XML. Então vou colocar aqui XML.obg, tá? Que é o nome do meu
do meu objeto e vou utilizar aqui o método create. Então, vou escrever aqui, ó, create processing, process instruction, esse aqui mesmo, tá? Então, acesse ele aqui, coloco ali parênteses e vou cair aqui dentro de mais dois argumentos. O primeiro é o target string, ou seja, qual que é o tipo de arquivo de texto que eu quero gerar. Então, vou colocar aqui que eu quero um XML, vírgula, e aí eu vou especificar aqui os dados que eu quero incluir ali dentro. Então, eu vou dizer que eu quero que ele coloque ali a versão. Então, vou colocar aqui, ó, tem que ser no inglês, tá? Então, ai, travou aqui meu inglês. Version, não é exatamente essa pronúncia aqui, mas deu uma travadinha, tá? Então, version, aí eu vou colocar aqui igual, aspas simples, tá? Porque alguns caracteres, eles não são aceitos e outros a gente utiliza para tentar gerar o texto corretamente. O XML, então, ele está cheio disso, tá? Então, eu coloco aqui ponto 0, tá? 2 pontos. Então, aliás, 2 pontos não, essa aspa simples, ela basicamente não aparece no arquivo XML, mas é que eu tenho que colocar para ele poder interpretar que eu tenho ali um igual ponto 1.0, ok? Espaço, e aqui nós vamos colocar encode, opa, aqui é um N, tá? Encode igual, e aí eu vou colocar aqui também aspas simples novamente, vou colocar aqui UTF-8, tá? Então, esse aqui basicamente serve para definir ali as regras de caracteres, ok? Faltou fechar aspas duplas aqui, tá? Fecho aqui parênteses e ok, tá? Lembrando que você tem que escrever corretamente ali, exatamente como eu fiz. Nem eu tenho certeza se eu escrevi, acredito que sim. Então, volta aqui, vou dizer de novo, XML, XML obj, ponto append child, e aqui eu vou colocar element. Element. Então estou criando aqui um novo elemento. Bom, ok. Agora nós podemos ir para a próxima parte, que basicamente é definir um loop. Então vamos iniciar aqui a criação do nosso loop. Vamos começar com o loop principal, que é o loop que vai varrer cada uma dessas linhas. Então a gente já tem uma variável que representa toda essa nossa tabela, que é representada por essa variável aqui, ó. Então deixa eu aproveitar e copiar ela. E aqui dentro do meu loop eu vou dizer o seguinte, for each. Vamos começar então pela seleção do intervalo da planilha a partir desse nosso loop aqui, caminhando por cada uma das linhas. Então aqui eu vou dizer for each linha in, ou seja, dentro ali da minha range de dados, né, RG dados, ponto rows, tá? E aqui eu coloco next linha. Tá? Então, pensa o seguinte, pessoal, aqui tem um intervalo, eu vou começar caminhando por cada uma das linhas, tá? Então, eu vou precisar criar um elemento para representar individualmente cada uma dessas linhas, tá? Então, bora lá, como que eu vou criar esse elemento para representar cada uma das linhas? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. A gente vai começar, então, criando uma nova variável aqui, Jim, aí eu vou escrever aqui, ó, nova linha, tá? Linha. Então essa variável aqui, linha, ela vai ser do tipo XML DOM element. Então uma nova linha, essa variável chamada nova linha, a gente vai utilizar para criar um elemento para representar individualmente cada uma das linhas, tá? Então por isso que ela é do tipo XML element. Então nós precisamos, eu declarei ela, então preciso instanciar e depois escrever isso dentro do meu XML. Então vamos começar aqui instanciando. Então nova linha, vou vir aqui, vou colocar nova linha, dizer que isso aqui vai ser igual, esse elemento vai ser criado onde? Dentro do meu objeto principal, né? Então vou colocar aqui XML, que é a variável lá que representa o meu XML principal, ponto create element, e eu especifico o nome que eu quero dar para representar esse meu elemento. Então, cada uma das linhas vai representar o quê? Um produto individual. Então, você pode colocar aqui produto ou item, né? Eu vou chamar de item. Item, e eu vou aproveitar colocar a numeração. Então, eu vou colocar aqui underline e vou concatenar com um número, né? Que representa a numeração da linha. Então, eu vou colocar aqui linha.row. Tá? Então, a gente vai ter
dentro do XML produtos, a gente vai ter o seguinte, item 1, item 2, item 3. Aí dentro de cada um desses itens, a gente vai ter as informações, né, os valores dos itens. Só que aqui eu estou criando aqui eu instanciei, né, eu ainda não escrevi. Tá? Então deixa eu aproveitar e escrever aqui e eu explico para você. Então aqui eu vou colocar nova linha, ponto append, e aí especifico aqui o elemento, nova linha. Tá? Então aqui eu estou declarando, aqui eu estou criando e aqui eu estou escrevendo no meu XML. Tá? Então esse novo elemento ele vai conter todas as características individuais daquele item. É como se eu tivesse aqui, ó. Então se for aqui o item 10, por exemplo. Então eu criei um elemento para representar o item 10, mas eu ainda não coloquei essas informações aqui, ó. Então eu vou precisar criar mais um elemento agora para colocar cada uma dessas informações do meu produto, para depois eu inserir o texto, né? Então acompanhe aqui comigo. Eu já tenho aqui um loop que cria uma linha, certo? E escreve um novo elemento, né, para cada uma das linhas e escreve isso dentro do meu XML. Significa então que eu vou precisar criar mais um loop para andar agora através de cada uma dos itens dessa linha. Então aqui, ó, item 1, 2, 3, 4. Então eu vou criar um elemento para cada um dessas células. E depois eu vou precisar escrever isso dentro desses elementos, tá? Então basicamente são essas etapas. Eu crio um elemento para representar cada uma das linhas, crio um elemento dentro do loop da linha para criar cada uma das células e depois eu vou precisar ainda escrever isso dentro desses elementos, ok? Então eu vou precisar aqui de mais um loop que eu vou chamar, é um loop similar ao que eu fiz ali, então eu vou colocar aqui for each, só que agora não para cada linha, eu vou colocar para cada cell dentro, ou seja, dentro de quem? Ainda aqui dentro do meu intervalo, da minha tabela, só que agora ponto, aliás, aqui não, aqui é linha, né? Então, aqui é a tabela principal. Essa aqui é a linha que representa uma linha individual da minha tabela, certo? Então, aqui as células, ela vai representar uma célula individual da minha range de linhas, tá? Então, eu coloco aqui linha ponto cells, ok? É importante vocês entenderem essa parte aqui. E aqui eu coloco next cell, beleza? Então, lembra, eu criei aqui um elemento para representar cada uma das linhas. Vou copiar isso aqui e colar para cá, porque eu vou precisar criar um elemento para representar cada uma das minhas células. Então aqui, em vez de eu chamar nova linha, eu vou chamar nova célula. Copio essa variável, colo aqui e colo aqui. E o nome aqui que eu quero colocar, esse aqui eu vou mudar, tá? Então vamos supor que você tem um elemento para cada uma dessas células. O que você faria para identificar essa célula? Eu pegaria aqui o nome da coluna, não é isso? Então é isso que a gente vai fazer, vai pegar aqui o nome da coluna. Eu vou criar um elemento com o nome da coluna. Assim, quando eu estiver dentro do item 1, eu vou ter as informações, por exemplo, de código de barras, descrição dos produtos, como sendo nós que são filhos desse nó item 1. Ou seja, cada um dos produtos, eu vou ter ali, no caso aqui, se eu tiver, por exemplo, 10 colunas, eu vou ter 10 nós. Todos esses nós vão estar dentro aqui do item, né, do produto de cada uma daquelas linhas. Tá ok? Porém, aqui tem um problema, porque um XML ele possui regras. E essas informações dessas colunas aqui, alguns caracteres não são permitidos. Por exemplo, espaço vazio, ponto, barra não são aceitos. Mas é possível a gente remover isso aqui, contornar esse problema, tá? Só que antes de fazer isso, eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou colocar apenas coluna, tá? Coluna. Coluna. E eu vou fazer assim, exatamente como eu fiz ali para a linha, eu vou colocar aqui, ó, linha ponto column. Ponto column. O que faltou aqui? Create element. Deixa eu tentar limpar isso aqui, ver se ele vai aceitar. Linha. Faltou concatenar, né? Foi esse o problema. Column, então eu coloco aqui concatenar com a numeração da coluna. Então estou criando, aqui eu criei um elemento para representar a linha, aqui um elemento para representar cada uma das colunas, e agora eu preciso escrever isso dentro de cada um desses elementos aqui.
tá? Como é que eu faço? Então, aqui basicamente seria a etapa final, tá? Então, vou dimensionar uma nova variável. Essa eu vou chamar de valor célula, tá? É o valor que vai ser contido ali dentro de cada um dos nós. Eu vou pegar o valor da célula e inserir dentro dos nós. E ele vai ser do tipo XML, opa, invertido aqui, em XML, DOM text, ou seja, um texto, certo? Declarei, o que a gente faz agora? Instancia, né? Então, vou instanciar o valor célula como sendo igual a XML obj ponto create text node, ou seja, um nome, um texto para o nó, cada um dos nós, no caso. E aqui o que eu quero colocar de informação? O valor dentro da célula, então cell.value. Opa, coloquei validation aqui, value. Ok? Beleza. Ok. Agora, o que a gente pode fazer aqui declarei, né, instanciei, mas não escrevi ainda. Vou precisar, então, colocar aqui, dizer onde é que vai ser colocado isso aqui? Dentro de nova célula aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, nova célula, ponto append child, vou colocar aqui valor célula, que é essa variável aqui. Beleza? Depois de fazer tudo isso, ter todo esse trabalho, você vai precisar ainda salvar esse XML. Então, vou colocar aqui, por exemplo, XML obj.save e vou passar para ele o caminho, ou seja, o destination aqui que ele pede. Eu vou colocar aqui na minha área de trabalho, então deixa eu pegar aqui o endereço da minha área de trabalho. Então aqui, ó, desktop, coloque o endereço. Vou dar o seguinte nome, colocar aqui barra, vou dar o nome de XML produtos e vou colocar aqui ponto XML, tá? XML. Ok. Bom, se a gente não cometeu nenhum erro, ele vai fazer aqui de primeira, tá? Então fique de olho aqui na minha área de trabalho, ó, não tem nenhum arquivo XML ainda. Tá aqui o meu intervalo e a gente vai fazer aqui o primeiro teste. Então vou dar um play, ó, já dei um errinho aqui, não permitido inserir um nó ao seu ancestral abaixo dele mesmo. Deixa eu só verificar aqui. Nova linha. Aqui tá errado, tá, pessoal? Aqui eu tô escrevendo não é dentro desse elemento aqui, porque ele não foi criado ainda. É dentro desse elemento aqui, ó. Tá? Então aqui nós colocamos elemento. Então o nova linha vai ser inserido dentro desse elemento. E esse elemento tá dentro de quem? Do objeto principal, tá? Então a gente cometeu esse erro. Então deixa eu pausar aqui e fazer de novo. Dá um play. Ó, mais uma vez, aqui eu errei novamente a nova célula, já não é nova linha, esse aqui sim eu coloco nova linha. E aí depois nova célula, então a gente segue o fluxo, ó. Primeiro o objeto principal que é o XML, depois eu crio um elemento dentro desse objeto, depois eu crio aqui uma nova linha dentro desse elemento, depois eu crio aqui uma nova célula, né, agora dentro do elemento nova linha, e depois eu crio o valor da célula dentro do elemento nova célula. Aliás, nova... Não, aqui é nova célula. Tá, ok. Então, beleza. Vou dar um play. Agora sim, ó, não deu nenhum erro, então já foi. Vamos vir aqui, então. Vamos abrir. Ó, tá aqui o nosso arquivo. Só para você entender, ó. Produto. Item, ele começou aqui no item 2, né? Porque ele pega o número da linha, né? Como a gente começou... A primeira linha é a da coluna, do cabeçalho, né? Do cabeçalho. Então, ele começou no item 2. Aí eu tenho coluna 1, aqui no caso ele não pega, no caso está errado aqui, né, mas foi erro meu, tá? Mas ele pegou aqui as informações, ó. Então aqui, ó, código de barras, né, todas essas informações aqui. Luva, e ele vai escrevendo aqui, ó. Fio dental, então todos os... Perceba que eu tenho o item, né, e dentro eu tenho as informações individuais. Então aqui foi o primeiro nó, né, que a gente criou, depois esse aqui o outro nó, esse aqui já dentro de loop, né? Dentro de loop, um para cada linha. E aqui, ó, dentro de cada uma das linhas a gente tem todas as colunas. Como é que a gente faz então para inserir aqui o nome da coluna ficar mais fácil de identificar? É isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Para fazer isso, então a gente vai precisar
especificar aqui ó, em coluna, vou limpar isso aqui, vou limpar e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui pl.cells, vou especificar que eu quero as informações que está na linha 1, no caso as informações do cabeçalho, né? E dentro de column index eu vou colocar cell.column. E aí eu fecho aqui. Só que lembra que eu falei para vocês que ele não aceita caracteres de espaço, barra, ponto, tá? Então eu vou ter que utilizar aqui a função replace 3 vezes, tá? Poderia utilizar também com array, mas aí eu precisaria de um loop. Então não vou fazer isso, eu vou fazer... basta você fazer da forma que eu vou fazer aqui, tá? Então replace, eu vou colocar o primeiro caractere aqui que é espaço, tá? Eu vou substituir espaço por underline. No caso o espaço eu posso substituir aqui por... isso mesmo, vou utilizar aqui o underline, tá? Aí eu coloco fecho, né? Então, se eu fosse utilizar apenas um replace para substituir o espaço vazio por underline, estaria pronto. Só que eu quero mais um replace, então eu coloco aqui, ó, replace, replace. E vou dizer que eu quero remover agora ponto, né? Então ponto, coloco aqui vírgula, quero substituir também por underline, ok? Pronto. Então se fosse só esses dois, o espaço e o ponto, também estaria pronto. Só que tem o que ainda? Vou colocar aqui replace, tem ainda barra. Então vou colocar replace, vou especificar que eu quero substituir barra, tá? Por a barra por underline também. Então vou colocar aqui underline e fechou, né? Basicamente é isso. Então vamos dar um play aqui, ó. Dar um play, já foi. Agora eu vou abrir de novo esse arquivo. E agora eu tenho aqui, ó, código de barras, descrição do produto, unidade da venda. E isso aqui se repete para cada nó. Então, ó, o nó 1, o item 1, né? O item 3 também é a mesma coisa, ó, vai se repetindo. O item 4, o que não se repete? Isso aqui, ó, as informações, né? Ok? E assim vai. Então, pela lógica, a gente tem que ter aqui, ó, 70 itens, né? Que é o número relacionado aqui à quantidade de dados, tá? Então, tem aqui, ó, tô na linha 70. Então, realmente eu tenho 70 itens. E ele trouxe aqui dentro do meu XML, deixa eu voltar aqui, ó, 70 itens. Então, agora, diferente de eu ter que ficar aqui, ó, com um valor repetitivo, eu coloquei uma informação que facilita bastante isso daqui. Principalmente se você for utilizar Power Query agora para fazer importação, automatização, né, de importação para dentro do Excel, fica bem mais fácil você já pegar com a coluna, né? Mas também é bem fácil criar, nomear, no caso, as colunas lá dentro do Power Query, né? Mas isso aqui já facilitaria a identificação de cada uma das informações. Beleza? Bom, pessoal, então, da forma que eu falei para vocês, é isso que eu queria mostrar para vocês. Dentro do meu curso lá, você vai encontrar muito mais recursos, muito mais informações. Então, por exemplo, aqui foi trazendo de um intervalo. E se você quisesse agora criar regras, ou seja, inserir condições, trazer apenas valores maiores do que tal valor, ou então apenas itens da linha X, né, exportar isso, ou então editar um XML, ou pegar dados que estão dentro de um banco de dados e fazer a criação de um XML também com condições, utilizando SQL. Então, tudo isso tem lá dentro do curso, tá? Também como manipular um XML de uma API, né, que está dentro ali de um serviço que você precisa localizar e que usa também XML ou JSON, tá? Então, tudo isso tem lá dentro do curso, dê uma olhada aí. É um investimento, tá? Então, não pensem como sendo um desperdício, né? É um investimento. Então, em vez de você pensar em quanto você vai gastar, pense no retorno que você vai ter, ou seja, quanto você vai ganhar adquirindo todo esse conhecimento, tá ok? Então aqui a gente vai rápido, não tem como a gente dar atenção a tudo que vai surgindo aqui, mas dentro do curso a gente consegue fazer isso porque a gente tem horas ilimitadas para poder estar trabalhando isso daqui, tá ok? Não esquece também de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar isso daqui com amigos, em grupos de amigos ou em redes sociais. O retorno que vocês podem me dar e que me deixa realmente muito grato.